Muito bem, continuando aqui no Pegasus PDV, antes de nós partirmos para a comanda, eu gostaria de retornar no cadastro do cardápio, tá? Porque faltou nós vermos uma coisa importante lá. Ó. O cardápio, ele contém outras duas tabelas, que são as perguntas e as respostas padrões, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um prato chamado feijão, arroz e carne. Poderia ter uma pergunta padrão assim: qual o molho que você deseja? Daí, dentre as respostas. Resposta 1, barbecue. Resposta 2, madeira, molho madeira. Outra pergunta: qual é o acompanhamento que você deseja? Possíveis respostas: farofa, salada, batata frita, tá? Então, essas perguntas e respostas, elas vão aparecer para o usuário que está vendendo o prato, né? Aquele cara que fica operando o caixa ali na hora, no momento que ele está vendendo o prato, tá? E essas observações, as respostas, elas vão aparecer na observação lá na comanda de cada item, tá bom? Então, nós temos que cadastrar isso daqui no momento que estivermos cadastrando o cardápio, tá? Então, vamos lá. Estou aqui no cardápio, né? Vou entrar aqui num prato qualquer, vamos ver esse 1, 2, 3 aqui. Esse 1, 2, 3, ele ainda é produção de terceiro ali, né? Vou colocar a produção própria, tá? E aqui no cardápio eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei aqui perguntas e respostas padrões, tá bom? Então o cara ele vai adicionando as perguntas e para cada pergunta ele vai adicionando as respostas, tá? Beleza. Vamos colocar rapidamente aqui: descrição, preparo, alérgico, ingrediente. Aí aqui embaixo, ó, pergunta: qual o molho que você deseja? Tá? Adicionei a pergunta. Agora eu vou tentar adicionar uma resposta, tá bom? Molho madeira. Aí ele informa: por favor, selecione uma pergunta para incluir respostas. Ah, tá, eu tenho que selecionar uma pergunta, é essa aqui. Quando eu seleciono a pergunta, ele deixa ela azul, tá? Então vamos lá. Molho madeira. Adicionei. Molho barbecue. Adicionei. Tá bom? Vamos colocar outra pergunta. Qual o acompanhamento que você deseja? Adicionei a pergunta, tá? Se eu colocar uma resposta agora, ele vai colocar aqui uma resposta para o molho ainda, né? Ó, ele está mostrando as respostas do molho, tá? Aliás, é isso. Ele está mostrando as respostas dessa pergunta aqui, que tem relação com o molho. Eu vou selecionar isso aqui, ó. E agora eu vou colocar os acompanhamentos, tá? Batata frita. Coloquei lá. Farofa. Opa. Farofa. Coloquei lá. E salada. Coloquei lá, tá? Se eu quiser ver as respostas do molho, eu clico lá. Se eu quiser ver as respostas do acompanhamento, eu clico aqui, tá? Salvei. Ele salvou esse cara aqui, foi nesse que eu entrei? Foi no 888? Não. Acho que foi nesse, no 1, 2, 3, né? Isso mesmo. Voltei aqui. Os dados estão lá, tá? Ele não está mostrando as respostas. Por quê? Porque não tem nenhuma pergunta selecionada. Selecionei a pergunta, ele vai mostrar para mim, tá? Isso daqui foi persistido no banco de dados, né? Ó, o cardápio já estava aqui persistido, né? Aliás, ele persistiu agora, tá aqui, ó. Descrição, preparo, alérgico e ingrediente. O produto é o 3, o cardápio é o 8. Então aqui em cardápio pergunta padrão, vinculado ao 8 eu tenho agora, ó, duas perguntas. Qual o molho que você deseja? Qual o acompanhamento que você deseja? É o 3 e o 4, né? Então, na resposta padrão, vinculado ao 3, eu tenho molho madeira e barbecue. Vinculado ao 4, batata frita, farofa e salada, tá? Pronto. Esse então é o funcionamento aqui da nossa tela. Agora, como é que eu fiz para implementar isso aqui, né? Bom, vamos começar com o produto page. Produto page é a minha página de aba, né? É essa página que controla as abas aqui, ó, tá certo? No produto page, eu adicionei essa lista aqui, ó.
Lista, cardápio, pergunta padrão montado. Eita, que palavrão, né? Pronto, eu adicionei essa lista, tá? Agora eu tenho esse cara aqui, ó, cardápio, pergunta padrão montado. Se eu segurar aqui o Ctrl e clicar em cima dele, eu venho para o arquivo cardápio, pergunta padrão. Dentro do cardápio, pergunta padrão, eu criei esse cara aqui, ó, cardápio, pergunta montado. Ele tem um ID, ele tem uma pergunta padrão e tem uma lista de respostas, tá? Por que esse cardápio pergunta montado tem um ID, né? Se eu vier aqui, por exemplo, em produto, o produto também tem um produto montado, ó, mas ele não tem um ID. Na verdade, até este momento, nesses montados, nós não colocamos ID de forma nenhuma, tá? Mas nesse aqui eu coloquei. Por quê? Porque essa navegação que a gente faz aqui, ó, esse mestre de detalhe que nós fazemos aqui, eu acabei clicando aqui em algo que não deveria. Isso mesmo. E aí deu um problema aqui na scroll bar, tá? Não se preocupe com isso, não, porque eu tô sem o mouse aqui e acabei clicando de forma incorreta. Pronto, ó. Bom, para eu fazer essa navegação aqui entre esse mestre e esses detalhes aqui, ó, eu precisei usar aquele ID fake lá, tá bom? Veja que aqui eu tenho uma lista de produto, cardápio, resposta padrão montado, né? E para cada resposta padrão, eu tenho uma lista de respostas. Aliás, para cada pergunta padrão, eu tenho uma lista de respostas, tá? O ideal aqui era o seguinte: assim que nós entrássemos na tela do produto, eu já persistiria o produto e saberia qual é o ID dele. Daí o cardápio, eu já persistiria o cardápio com o ID do produto. Daí cada pergunta tem que ser persistido com o ID do cardápio. E cada resposta tem que ser persistida com o ID, né, a chave estrangeira da pergunta, né? Então são 4 tabelas aí envolvidas, tá? Para eu fazer tudo isso no momento da inserção, um pouquinho complicado, tá? Então a alternativa aí é que nós deixemos a aplicação funcionar como ela sempre funcionou. A gente não insere de cara o registro no banco de dados, né? Quando nós clicamos no botão inserir aqui, ó, esse registro aqui não está no banco de dados ainda, tá bom? Então, quando eu começo a selecionar as coisas aqui, selecionei a unidade, selecionei o tipo, selecionei o subgrupo, coloquei o jetim, coloquei o nome, coloquei o NCM, falei que é produto próprio, eu coloquei o valor da venda. Quando eu venho em cardápio aqui, ó, eu não tenho como eu saber qual é o código do produto ainda, né? Coloquei aqui a descrição, modo de preparo, informação do alérgico, ingrediente. E agora eu vou começar a colocar as perguntas e as respostas. Veja que nós temos aqui um pequeno bug, né? Parecido com aquele da ficha técnica. As perguntas e as respostas lá do outro cara ainda estão aparecendo aqui, tá? Nós temos que corrigir. Mas veja, para eu colocar cada pergunta vinculada à sua resposta e conseguir fazer essa navegação aqui agora, que eu estou fazendo, tá? Eu tenho que utilizar algum mecanismo aqui para saber que esses caras são filhos desse registro e que agora esses caras aqui são filhos desse registro de cima, tá? Então é por conta dessa navegaçãozinha aqui entre esses dois caras aqui, esse mestre detalhe que nós estamos vendo aqui, que eu criei esse ID fake no cardápio pergunta padrão montado, tá? Evidentemente, esse ID jamais será persistido no banco de dados, pois esse cardápio pergunta padrão montado não é uma tabela no banco de dados, tá? Nós criamos esse cara aqui apenas para trazer o registro da pergunta junto com a lista das respostas, tá? Então, compreendido isso daí, aqui em produto page eu tenho uma lista deles, daquele objeto montado, tá? Daí, deixa eu ver onde foi que eu coloquei para carregar a lista. Aqui, ó, no init state do produto page já eu coloquei aqui carregar listas, tá? Você lembra que ficou um to do porque a lista da ficha técnica não estava sendo carregada devidamente, né? Então eu coloquei ela aqui, ó, tá? Se por um acaso o produto que eu estou trabalhando agora, ele for de produção própria,
eu vou carregar a ficha técnica, passando o ID do produto, e vou carregar uma lista de pergunta padrão montado, passando o ID do cardápio, tá? Passando o ID do cardápio que está em produto montado. Ou zero. Se por um acaso não tiver cardápio, né? Se for um produto que já esteja cadastrado na base do cara, ele recebeu essa atualização, não vai ter cardápio, tá bom? Então, quando eu entrar aqui, o cardápio pode estar nulo, aí eu passo um zero. Aí ele vai fazer a consulta no banco de dados, passando o zero como ID, não vai achar ninguém. Tá? Então, apenas para evitar erro, eu passei um zero ali. Pronto, então eu estou carregando a lista aqui, tá? O carregamento da lista ficha técnica é padrão, é um consultar lista filtro. Não precisa a gente olhar para ele, tá? Para o código, é o código que a gente já viu anteriormente em outras classes. Agora, o consultar lista pergunta montado, esse aqui é diferente, a gente vai dar uma olhada nele agora, tá? Vou segurar o Ctrl, vou clicar nele. Tá aqui, ó, consultar lista pergunta montado. Ela recebe o ID do cardápio e ela vai retornar uma lista de cardápio pergunta padrão montado. Primeira coisa que eu faço nesse método é definir uma lista retorno, que é uma lista de cardápio pergunta padrão montado. Coloco ela vazia ali, tá bom? Daí eu vou pegar a lista de perguntas, ó. Eu seleciono da tabela cardápio pergunta padrão tudo que tiver o ID do cardápio que eu estou passando aqui, tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui trabalhando com o cardápio de número 8, que está vinculado ao produto de número 3, tá? Ele vai carregar tudo que tem em perguntas vinculado ao cardápio 8. Tudo que tem em perguntas vinculado ao cardápio 8 são essas duas perguntas aqui, ó. Qual o molho que você deseja? Qual acompanhamento que você deseja, tá? Muito bem, volta para cá. Daí, ó, esses dois registros, né? Esses dois registros aqui estão guardados aqui nesse lista perguntas, tá? Agora eu vou criar um ID fake aqui, ó. Para que esse ID fake? Lembra, né? Lá no cardápio pergunta padrão montado, eu tenho um IDzão aqui, ó, para eu poder navegar entre as perguntas e as respostas, fazer aquele mestre de detalhe ali para o usuário ver, tá? Então aqui eu defino o ID fake como 0. Eu vou fazer agora um laço nessa lista de perguntas, tá? Para cada pergunta que tiver na minha lista, eu vou fazer o seguinte: eu vou instanciar um pergunta montado, passando o ID como o ID fake, com um incremento na frente. Então, o primeiro ID vai ser 1, ele começa no 0 ali. No cardápio pergunta padrão, eu ponho a pergunta, tá, que eu estou fazendo um laço na lista de perguntas. E agora eu vou pegar as respostas, ó. Então, na lista cardápio resposta padrão, que é essa lista aqui, ó, lista cardápio resposta padrão, eu faço uma nova consulta. Eu seleciono todos os registros, todos os campos da tabela cardápio resposta padrão, onde o ID cardápio pergunta padrão é igual ao ID da pergunta que eu estou trabalhando aqui nesse momento no laço, tá? Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai fazer um laço primeiro passando por esse registro. Qual é o ID do cardápio? Qual é o ID da pergunta, no caso? O ID da pergunta é 3. Aí ele vai lá na resposta padrão e procura pelo ID 3, tá aqui, ó. Ele acha esses dois registros, tá? Então, ele retorna esses dois registros e joga em lista cardápio resposta padrão. Daí ele passa o laço para o próximo registro. Quando ele passa para o próximo registro, ele vem para esse aqui, ó. Qual acompanhamento que você deseja, né? O ID dele é 4. Aí ele faz a consulta em cardápio resposta padrão, procurando pelo ID 4, ó, que é o ID cardápio pergunta padrão, né? ID cardápio pergunta padrão. Ele encontra então 3 registros para o ID 4. O que ele faz? Joga esses 3 registros dentro da lista cardápio padrão resposta. No final desse laço aqui, caso eu esteja consultando por esse ID de cardápio que eu mencionei, que eu mostrei aqui agora, essa minha lista de retorno ela vai ter dois registros, né? 2 objetos com cardápio pergunta padrão montado, tá? Contendo então uma pergunta e as suas devidas respostas em cada objeto.
beleza? Muito bem. Eu retorno então aqui no final essa lista de retorno. Voltando então em produto page, é neste momento que eu carrego a ficha técnica e também a minha lista de perguntas e respostas vinculadas ao cardápio. Isso se o produto do cara for um produto de produção própria. Se for um produto de terceiro, Coca-Cola, não acontece nada disso, tá bom? Beleza. Daí aconteceu mais uma coisinha aqui, tá? Que foi no método salvar. No método salvar agora, eu estou passando o produto montado, a ficha técnica, a lista de ficha técnica, a lista de imagens e a lista de perguntas e respostas. Tá? Preciso passar essa lista de perguntas e respostas para que ela seja salva também. Então eu tive que alterar o meu método, alterar e também o meu método inserir, né? Vamos ver como é que ficou isso em produto DAO. Então em produto DAO, tanto o método alterar quanto o método inserir, eles estão recebendo agora a lista cardápio pergunta padrão montado, ó, um e outro, tá? Daí o inserir filhos recebe também, né? A gente manda para ele essa lista com as perguntas e as respostas. Vejamos como é que ficou o inserir filhos. O inserir filhos, então, o que é que ele faz? Ele insere a ficha técnica, insere as imagens, verifica se o cardápio é diferente de nulo. Se for, ele insere o cardápio e pega o ID dele. Daí ele começa a inserir as perguntas e as respostas, tá? Para cada pergunta que existe na lista de cardápio, ele insere a pergunta e pega o ID da pergunta. Daí ele começa a inserir as respostas com esse ID da pergunta que ele colocou, né? Então é isso. Insere o produto, insere o cardápio vinculado ao produto, insere as perguntas vinculadas ao cardápio, insere as respostas vinculadas à pergunta, tá? Esse é o processo então para nós inserirmos os caras aí na base de dados. O excluir filhos também foi alterado, né? Nós temos que excluir a ficha técnica, depois a imagem. Daí eu tenho que pegar aqui a lista de perguntas vinculadas ao cardápio, tá? Daí para cada pergunta, né, eu faço um laço nessa lista de perguntas e eu deleto as perguntas e as respostas. E finalmente eu deleto o cardápio. Tranquilo? Então pronto. Essas alterações então que nós fizemos em produto DAO por conta dessas duas tabelinhas singelas, né? Parecem tão simples elas, mas na hora da implementação aí a coisa pega, tá? Pronto. Produto page então, fechou. É isso aí. Agora nós temos que analisar cardápio persist page. É na cardápio persist page que nós colocamos aqui as perguntas e as respostas, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui em cardápio persist page, ó. Depois então do indica que o campo é obrigatório, vamos ver onde é que ele está aqui. Aqui ele, ó, indica que o campo é obrigatório. Depois dele eu coloquei uma column. Nessa column eu coloquei lá perguntas e respostas padrões, que é o que a gente está vendo aqui, ó, perguntas e respostas padrões. Daí tem um divisor, tem um padding. Dentro desse padding eu tenho uma row, tá? Dentro dessa row eu vou colocar um text form field e um icon button, tá? Que é o meu form field e o meu botão. Eles estão ambos, né, dentro do expanded. É algo parecido com o que nós fazemos quando nós vamos utilizar aquele controle do lookup, tá? Um text form field e um botão do lado. O expanded flex 1 para o edit, né, para o text form field, para ele ficar grandinho lá, e o 0 para o botão, para ele ocupar o espaço que ele precisa ocupar, tá? Então, por isso que nós temos aqui, ó, pergunta e o botãozinho para adicionar ali. Tá bonito isso daqui? Não achei bonito não, tá? Precisa melhorar a aparência disso daqui, tá certo? Agora, nós costumamos chamar isso daqui de perfumaria, né? Essa perfumaria aqui leva tempo, tá? Então esse tempo da perfumaria nós vamos deixar para depois. Tá? Uma nova versão, melhora o layout e tal, e você faz a perfumaria em cima do teu sistema aí, tá? Mas tá funcional, digamos assim, tirando os bugs, né, que nós vamos trabalhar em cima deles ainda. Bom, vamos lá. Então nós temos aqui, informe a pergunta, ok? É o meu text form field, e no botão, ó, eu tenho lá
no onPress do botão. Se o pergunta controller estiver vazio, por favor, insira uma pergunta. Tá? Então, se o cara tentar colocar uma pergunta aqui sem inserir uma pergunta aqui, ó, por favor, insira uma pergunta. Não é possível colocar. Tá? Se ele tentar colocar uma resposta, por favor, insira uma resposta. Beleza? Muito bem. Se ele passou disso daí, o que é que ele faz? Ó? Na lista cardápio pergunta padrão montado, que está lá no produto page, ele vai adicionar um cardápio pergunta padrão montado, passando o ID, ó, para o ID, que é aquele ID fake, ele passa essa variável ID mestre, com um mais aqui. Quando eu estou colocando o registro novo, eu criei esse ID mestre lá em cima, essa variável, tá? Lá no comecinho eu criei esse ID mestre, podia ter chamado de ID fake, tá? Mas o ID mestre é para que dê a noção aqui entre mestre e detalhe, entre perguntas e respostas, tá bom? Daí no cardápio pergunta padrão, eu instancio o cardápio pergunta padrão, passando na pergunta o que o cara digitou ali no pergunta controller, tá? E na lista cardápio resposta padrão eu coloco ela vazio. Por enquanto ela não tem nada, porque o cara acabou de inserir essa pergunta, não é isso? E chama um setState para ele atualizar a tela. Beleza. Daí aqui embaixo, ó, nós vamos ter uma grid. Aí eu pego as colunas e pego as linhas da pergunta, tá? As colunas e as linhas da pergunta para ele popular aqui a minha grid. Já já a gente vai dar uma olhada nela, tá bom? Logo mais abaixo eu tenho o divisor, daí eu tenho outro text form field, outra row, né? Com um text form field e um botão agora para a resposta, tá? Um text form field e um botão agora para a resposta. Beleza. Daí no meu botão eu também tenho um método para adicionar, né? A primeira coisa que ele verifica é se o cara digitou alguma resposta. Se digitou, se não digitou, ele mostra essa mensagem. Se ele digitou, ele vem para cá, ó. Daí ele verifica se tem alguma pergunta selecionada. Se não tem, ele pede para o cara selecionar. Se finalmente o cara digitou alguma coisa e selecionou uma pergunta, ele vai pegar a lista cardápio resposta padrão vinculada à pergunta montado selecionada, ó. Então nós temos um objeto lá em cima dessa classe, né, chamado pergunta montado selecionada, para eu saber qual foi a pergunta que ele selecionou aqui, tá? Quando eu seleciono aqui essa pergunta, né, eu ponho essa pergunta, eu vinculo essa pergunta ao objeto pergunta montado selecionada, tá? Que está definido lá em cima. Vou segurar o Ctrl aqui, ó, e clicar nele. Está definido aqui em cima, tá bom? E o ID mestre também está definido aqui em cima como 0, tá? Então, cliquei aqui, ele vinculou esse objeto a esse objeto aqui, a essa variável, certo? E evidentemente essa variável aqui, pergunta montada selecionada, tem uma lista de respostas vinculada a ela. Daí eu começo a colocar as respostas na lista desse cara. Cliquei aqui, agora esse objeto aqui, essa variável está apontando para o objeto referente a essa linha, tá? Com a sua devida lista. Quando eu começo a inserir respostas, então, ele vai colocando as respostas na lista desse objeto. É fácil de entender, né? Deixa eu pressionar um Ctrl End para ele ir lá para o final. Vou subir um pouquinho aqui no Page Up para nós retornarmos aqui onde nós estávamos, tá bom? Então pronto, o que é que ele faz então? Ele pega a lista do cara que está selecionado e adiciona uma resposta padrão, colocando como resposta o que o usuário digitou ali no text form field do resposta controller, tá bom? No text form field do resposta, que tem esse controller vinculado a ele, ó. Beleza. Descendo então, nós temos aqui uma grid que pega as colunas da resposta e as linhas da resposta, né? Essa grid aqui, ó. Vamos descendo mais então. Agora que nós temos as colunas da pergunta. Nas colunas da pergunta, primeiro eu coloco uma coluna com nada, o texto está vazio. Aqui, ó. O texto está vazio. Depois eu coloco perguntas com a fonte 16 e negrito. Perguntas com a fonte 16 e negrito. Beleza? Muito bem. Nas linhas da pergunta, o que é que eu faço? Eu faço um laço em lista cardápio pergunta padrão montado. Onde é que está essa lista aqui? Essa lista está dentro de produto page. Não esqueçamos disso. Tá? Beleza. Opa, deixa eu ver onde é que eu estava aqui, né?
faço um laço nessa lista aí. Daí, na primeira célula eu coloco o botão excluir. Aqui, ó, o botão excluir. Tá? Quando o cara selecionar esse botão, clicar nele, eu chamo o método excluir pergunta. Tá? Na segunda célula, né, na segunda coluna, eu coloco a pergunta vinculada ao cardápio pergunta padrão, vinculado à pergunta montada. Tá? Beleza. Exibir resposta. Exibir resposta está sendo chamada onde? Está sendo chamada aqui, ó. Se o cara clicar em cima desse indivíduo aqui, ó, eu chamo o método exibir respostas. E o que é que ele faz? Ele pega o pergunta montado, que é o objeto que o cara está clicando aqui em cima, e vincula ele ao pergunta montada selecionada, que está lá em cima, aquele objeto lá de cima. Tá bom? Que é para eu poder controlar aqui a navegação. Beleza. Excluir pergunta, o que é que ele faz? Ele vai pegar aqui, ó, vai verificar se o pergunta montado selecionado ID é igual ao pergunta montado ID, tá? O que é isso? Será que o item que o cara está excluindo é esse que está selecionado? Se for, ele vai passar um nulo para o pergunta montado selecionada, que é para ele ficar órfão lá em cima, para não ficar outro registro aqui pintado de azul, tá bom? Logo depois, ele remove do lista cardápio pergunta padrão montado aquela pergunta montada que tem o ID igual ao ID do item aqui que foi clicado. Legal? Beleza. Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui no excluir desse cara aqui, ó, pá, deseja excluir esse registro? Sim, ele excluiu aquele cara e deixou a pergunta órfã ali. Ele não consegue mostrar mais as respostas porque não tem ninguém selecionado. Mas quando eu clicar nesse indivíduo aqui, ele mostra para mim as respostas dele, tá? Foi excluído do banco de dados? Não, não foi excluído do banco de dados. É algo só visual. Se o cara não clicar aqui em salvar, ele vai retornar aquela pergunta aqui de novo, tá? Daí se eu excluir e clicar em salvar, vai acontecer o quê? Ele vai excluir todos os filhos do produto, incluindo o cardápio, as perguntas e as respostas, e vai incluir de novo o cardápio, essa pergunta e essas respostas, tá? Por isso que essa estratégia de excluir os filhos e incluir os filhos é legal. Eu não tenho que ficar controlando updates, né? Tira os caras e bota de novo. E o ID? Não importa. O ID desses caras aqui para mim, tá bom? Beleza. Agora eu tenho as colunas da resposta. De novo, eu tenho uma coluna em branco, que é essa colunazinha aqui, onde eu vou colocar o botão. E de novo eu tenho aqui uma coluna de texto chamada respostas agora, né? Com a fonte 16, negrito. Respostas, fonte 16 e negrito, tá aqui, essa daqui, tá bom? Daí nas linhas, né, nos meus registros, o que é que eu faço? Eu pego o botão excluir, que vai excluir uma resposta, e logo do lado eu coloco a resposta vinculado à resposta, que é esse objeto aqui, ó, tá? Eu estou fazendo um laço em produto montado selecionado, lista cardápio resposta padrão, tá? O laço é em cima desse daí, do que está selecionado. Então ele só mostra as respostas do cara que está selecionado. Se não tiver selecionado, ele não vai mostrar resposta nenhuma, tá bom? Eu posso tirar aqui uma das respostas, posso colocar de novo, excluir sem querer. Então molho, barbecue, vamos colocar molho de churrasco, tá? Os usuários não estão sabendo chamar isso daí, ninguém está entendendo o que é isso, então molho de churrasco, pronto, agora está valendo. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Excluir resposta, é o que a gente acabou de fazer. Aí ele vai remover do lista cardápio resposta padrão, vinculado ao pergunta montada selecionada, aquilo cuja resposta é igual à resposta. Tá? Então ele compara aqui a resposta e remove a resposta de lá. E pronto, tá? Pode parecer um pouco confuso no começo, né? Porque são muitos os detalhes. A minha sugestão é que você abra o DER e analise as tabelas. Depois que você abrir o DER e analisar as tabelas, abra esse SQLite aqui, esse banco de dados, né, esse programinha DB Browser for SQLite, e analise as tabelas aqui. Cardápio, pergunta padrão, cardápio, resposta padrão. Executar a aplicação e persiste dados com ela e ver como é que as coisas estão sendo persistidas aqui. E debuga também a aplicação para ver onde as coisas estão acontecendo. Tá? Esses passos aí são
importantes para você compreender se você ficou confuso. Se você já entendeu, então tá de boa. De qualquer maneira, se você tiver dúvidas, né, não compreendeu alguma coisa, não está conseguindo executar, não conseguiu entender a lógica disso aqui, abre um ticket de suporte lá no Trello, que nós estaremos lá postos para te ajudar.